Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Aquele abraço e vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Eu, você e toda a humanidade. E eu te convido, neste dia, a fazer uma reflexão sobre a origem da cidade de Conceição do Araguaia. O título é Frei Gil de Vila Nova e a origem de Conceição do Araguaia. Segundo a historiografia de Conceição do Araguaia, não resta dúvida que foi Frei Gil de Vila Nova quem implantou o povoado que originou a cidade. Isso não quer dizer que foi ele quem descobriu o local, onde antes dele diversos missionários, sertanejos, mineradores, militares e outros catalogaram e exploraram a região sul e sudeste do estado do Pará. Conforme Esaú Luz, um incansável historiador de Conceição do Araguaia, a escolha de onde se originou a cidade de Conceição do Araguaia saiu de um diálogo entre Henri Condorcet, francês e protestante, e Frei Gil de Vila Nova, francês e católico, em 1º de abril de 1897. Nesse encontro, Condorcet, num diálogo aberto com Frei Gil, indicou o local da futura sede da cidade de Conceição do Araguaia. Assim narra o autor: Condorcet não hesitou em indicar ao padre um lugar alto, inundável, arenoso, que distava 25 léguas abaixo de Barreira. Este local denominava-se Sítio Seguro. Conforme Aldri, Frei Gil de Vila Nova, um missionário cristão que gostava de ser chamado de Apóstolo do Araguaia, após diversas peregrinações e aventuras, em nome da evangelização dos povos indígenas, vai determinar o local da fundação de Conceição do Araguaia. O espaço escolhido para fundar o povoado e a sede da catequese tinha como característica geográfica uma ascensão moderada em forma de aclive, relativamente plana, com pouca incidência de serras e morros. O local escolhido para a cidade era típico do cerrado, na margem do rio Araguaia. Para Ottaviani, nas margens do rio Araguaia, Frei Gil determinou o local de fundação do povoado, que deu origem à cidade de Conceição do Araguaia, em 14 de abril de 1897. No território de Baião, um arraial com o nome de Conceição do Araguaia foi criado, tanto que a denominação da cidade agrega uma homenagem ao rio Araguaia e a Conceição, tida como Mãe de Jesus, ligada à Igreja Católica e aos dominicanos. No ato da fundação de Conceição do Araguaia, foi celebrada a missa. Nesse local se encontrava, além dos índios que habitavam a região, o velho Inocêncio, Roque Oliveira, Chico Vito, Zé da Luz, Zé de Brito, Maria Mendes e outros tanto, que logo de imediato iniciou o povoamento, criando a fazenda comunitária e impondo a cultura europeia na comunidade indígena, ou seja, foi estabelecido a origem de Conceição do Araguaia, santuário da paz e do amor, segundo a ordem dominicana. Conforme Jorge Schimick, o povoado de Conceição do Araguaia foi considerada, ao longo do século XX, cidade de fundamental importância, tanto no processo histórico como no contexto atual, para a região sul e sudeste do estado do Pará, considerada como berço cultural sul-paraense e porta ou portal de entrada da Amazônia. Foi criada a partir de 14 de abril de 1897 por missionários liderados por Frei Gil de Vila Nova, que se propuseram a pacificar e aculturar os índios que viviam na bacia
do Araguaia Tocantins. Nesse contexto, como se verifica pela descrição histórica, que a cidade de Conceição do Araguaia foi estabelecida por Frei Gil no final do século XIX. Entretanto, conforme Benevides, a localidade já era conhecida por missionário, ribeirinho e silvícola, bem antes da chegada do Frei Gil de Vila Nova. Contudo, não resta dúvida, e tudo leva a crer pelos anais da história, que foi a missão liderada por Frei Gil de Vila Nova, com objetivos catequéticos das várias tribos indígenas, quem criou o povoado que deu origem à cidade de Conceição do Araguaia. Conforme Borges, a origem e a criação de Conceição do Araguaia segue um misto da missão, da catequese, da povoação sertaneja, representada respectivamente pela aldeia e pelo arraial, ambos sob a autoridade temporal e espiritual dos padres dominicanos. Foi uma ação balizada, concretizada pela missão de Frei Gil de Vila Nova. Nesse sentido, a hipótese sobre a fundação da cidade por Frei Gil de Vila Nova é comprovada entre os estudiosos da urbe, considerada portal da Amazônia e terra da paz e do amor. Assim, é interessante deixar claro que Frei Gil de Vila Nova é o responsável pelo estabelecimento do povoado, ou seja, sua missão criou o povoado originário da cidade de Conceição do Araguaia em 14 de abril de 1897, e não o descobridor da região, que desde o período colonial já era visitada por exploradores e habitada por índios com o seu modo comunitário de viver. Conforme Jörg Schemick, no início do século XX, já existia uma rede de estabelecimento que marcava a fronteira de suprimento e o comércio associado ao látex. Entre esses povoados se destacam Marabá e Conceição do Araguaia, central para o desenvolvimento do capitalismo na virada do século XIX para o século XX. Os estudos históricos, os autores, como por exemplo Carvalho, Isaú Luz e tantos outros que estudam a história de Conceição do Araguaia, não deixa dúvida que a origem de Conceição constitui uma obra dos missionários católicos. Assim, Conceição foi criada por Frei Gil de Vila Nova em 14 de abril de 1897, sendo elevada à condição de freguesia em 1900, em 1908 se tornou uma vila e em 1910 uma cidade do estado do Pará. Assim, o local constitui como entreposto comercial, entrada para as tropas e boiadas, fonte de repouso e pouso para fazendeiros, religiosos, extrativistas e tantos outros que contribuíram para o avanço da localidade e principalmente para a estrutura do estado do Pará no processo de conquista do sul e sudeste da Amazônia. Enfim, como elucidado, a origem da cidade de Conceição do Araguaia é sem dúvida produto da catequização dos índios pelos missionários dominicanos. Não resta dúvida que foi a missão de Frei Gil de Vila Nova que em 14 de abril de 1897, vindo de Porto Nacional, então estado de Goiás, que se estabeleceu os primeiros e os definitivos traços da cidade de Conceição do Araguaia, berço da cultura sul-paraense e santuário da paz e do amor. Contudo, este processo foi introduzido num contexto de expansão do capitalismo sob a égide da economia da borracha em sua etapa denominada de imperialista. Vamos que vamos, dê um joinha, faça sua crítica e até o próximo.